história é essa de Alan titular, Pedrão? Vamos falar sobre isso. O Felipe Luiz surtou, escalação do Flamengo, decisão da Copa Libertadores da América. Tá chegando a hora, ó. Já tô saindo aqui do hotel. Eu, Gordola, Flazoeiro, Mauro Santana, todo mundo rumo ao Estádio Uno, Estádio dos Estudiantes, né? Vai ser uma verdadeira loucura. Toca aí, tocou. Vamos às notícias do Flamengo. Tem algumas coisas, algumas atualizações pra gente conversar aqui. Flamengo ali por volta do meio-dia almoçou às 6 horas da tarde, informa a assessoria de imprensa do Flamengo, tem um lanche reforçado para os atletas do Flamengo e às 7 horas da noite, enfim, a saída para o Estádio Uno, com previsão de chegada às 15 para as 8 da noite, Buenos Aires, onde o Flamengo está hospedado, fica mais ou menos aí 40, uma hora, né, acerca do Estádio do Estudiantes lá em La Plata, que é outra cidade. La Plata é a capital da província de Buenos Aires. Andei conversando com alguns taxistas aqui também, um torcedor do Racing, né? A gente foi lá no Huracan, fomos lá no Boca também. Ele passou para mim que tá tendo protestos aqui na Argentina, então, até mesmo em função disso, o trânsito pode ficar um pouco ali congestionado, por isso, o Flamengo saindo um pouquinho mais cedo aí para chegar a La Plata. A gente até conversou sobre isso, mas eu gostaria de retornar a esse tema aqui, que é o tema dos fogos de artifício. Pois é, pessoal, a torcida do Estudiantes não é que invadiu o hotel do Flamengo, é muito bem cercado, mas eles soltaram mesmo à distância, que se dane, né? Eles soltaram fogos de artifício à distância para tentar acordar o elenco do Flamengo. Alguns jogadores realmente acordaram, essa é a informação que eu tenho. O foguetório começou a ter início ali por volta da 00h50, 1h da manhã. Os atletas, pelo que a pessoa me passou, foram dormir às 10 horas, 10h30 da noite, ali após a ceia, mas não atrapalhou, de modo geral, os jogadores. Alguns atletas acordaram, o próprio José Boto, diretor de futebol do Flamengo, acordou. Isso é para ele entender, o José Boto, esses atletas que estão mais acostumados a jogarem UEFA Champions League, que Libertadores não é Champions League, Libertadores não é futebol europeu, Libertadores tem as suas peculiaridades, as suas mazelas, tem arbitragem que pode ser caseira ou então pode ser um ladrão, como foi aquele Andrés Rojas lá. Vamos torcer para que o Piero Massa não seja hoje. Então tem os seus detalhes que precisam ser respeitados. Por isso eu falei aqui muito contra a soberba do Pedro no último jogo de querer ficar dando passezinho de letra, enfim, isso não pode acontecer hoje. O Flamengo tem que jogar ofensivo, agressivo, já para marcar 1-0, para causar pânico na torcida adversária e também no time adversário, beleza? O Estádio do Estudiantes, estádio esse que o Flamengo vai jogar hoje, ficou em reforma por mais ou menos 14 anos e contrasta a modernidade com a raiz, com o estádio raiz argentino. O que eu tô querendo dizer com isso? O que eu tô querendo dizer é que todo estádio é moderno, é bonito, é high-tech, internet de alta velocidade, coisa e tal, mas o setor visitante é abandonado. É quase como se fosse, eu vi o Arnaldo Ribeiro falando lá no UOL, é verdade, um apêndice ali do estádio, fica bem fora do estádio assim. Eu achei legal, acho que quando o Flamengo for construir o seu estádio tem que fazer parecido, justamente para isolar a torcida visitante, isolar a acústica da torcida visitante, para que a torcida visitante não cause barulho no estádio, para que o som não reverbere a partir daquele canto do estádio. Então vai ser bem interessante para quem vai ao jogo como visitante, eu vou na área de imprensa, mas quem também vai assistir a partida pela televisão, que vai poder ter esse panorama mais ou menos como vai ser a pressão que o Flamengo vai enfrentar hoje. Eu tenho um retrospecto aqui negativo de quarta de Libertadores da América. O Flamengo geralmente é um time que, pelo menos após a conquista de 1981, não se deu bem disputando
quartas de final de Copa Libertadores da América. Em 91, o Flamengo foi eliminado para o Boca nas quartas de final. Em 93, o Flamengo caiu para o São Paulo. Em 2010, Império do Amor, Wagner Love, Adriana, aquela situação toda, o Flamengo cai para a Universidade de Chile naquela oportunidade. Em 2019, o Flamengo vai e surpreende, né, com aquela campanha maravilhosa no mata-mata. Tudo bem que perdeu para o Emelec, mas vence o Internacional fora de dentro de casa, empata fora de casa e avança para a semifinal, final e acaba batendo campeão. Em 2021, o Flamengo vence o Olímpia de forma categórica, avassaladora, com porrada no Paraguai, porrada lá em Brasília. Eu tava nesse jogo, Flamengo Olímpia. O Flamengo avança às semifinais, chega à final, infelizmente acaba acontecendo aquilo tudo, perdendo para a equipe do Palmeiras. Em 2022, Flamengo e Corinthians protagonizaram a decisão das quartas de final. O Flamengo venceu fora de casa. O Flamengo tinha feito uma campanha estupenda, né? Na fase de grupos, fez 16 pontos com o Paulo Souza, que é a melhor campanha da história da fase de grupos do Flamengo, e aí bate o Corinthians fora de casa por 2-0, eu estava nesse jogo, e vence por 1-0 no estádio do Maracanã, também o Corinthians. No ano passado, infelizmente, o Flamengo chega às quartas de final, cai para o Peñarol do Uruguai, e 2025 o Flamengo tem uma nova oportunidade de escrever a sua história em quartas de final de Copa Libertadores da América, a torcer para o Flamengo vencer essa bagaça. O Flamengo não perde em solo argentino desde 2017, quando perdeu de virada para o São Lourenço na fase de grupos, acabou sendo eliminado naquela oportunidade. Ainda era aquele Flamengo banana, né, de Copa Libertadores, né, que sempre pipocava em função dos times paupérrimos que nós tínhamos, né? Claro, em virtude do dinheiro, que era pouco, era escasso. Hoje há muita plata, como se diz aqui na Argentina, então a história mudou um pouco de figura, tá? O Flamengo tem várias vitórias aqui na Argentina. Por exemplo, o Vélez Sarsfield, o Flamengo venceu por 4-0, né, naquele jogo de 2022, na semifinal, no jogo de ida. O Flamengo venceu o Defensa e Justiça aqui em 2021, vem conseguindo vitórias aqui na Argentina, venceu o Vélez também numa fase de grupos, acho que na Libertadores de 2021, quando o Rogério Ceni era técnico do Flamengo. Então o solo argentino não tem intimidado tanto assim o Flamengo, não significa que nós já passamos hoje, hein? Veja bem, não é isso que eu quero dizer. Vamos abordar aqui para passar régua na derradeira escalação do Flamengo para o confronto de hoje, falar dos jogadores do Estudiantes também, do esquema de jogo que o Estudiantes está armando para tentar segurar esse time do Flamengo. No retrospecto do confronto entre Flamengo e Estudiantes, são 9 jogos ao todo, com 4 vitórias do Flamengo, 4 empates e apenas uma derrota na história para o Estudiantes. O placar que eles precisam, também o Flamengo só perdeu uma vez nesse ano de 2024, de 2025, quando perdeu por 4-2 do Bayern de Munique. E na era Felipe Luiz só perdeu 2 vezes por 2 gols de diferença, que foi contra o Fluminense, ainda no início, um trabalho embrionário naquela altura do campeonato do Felipe Luiz, e esse 4-2 para o Bayern de Munique. Empate Flamengo, vitória Flamengo, uma vitória por um gol do Estudiantes, penal. Aí eu já vou ficar me borrando nas calças. Quem avançar enfrenta o Racing, né, que eliminou o Vélez Sarsfield, beleza? E aí, pessoal, o negócio é o seguinte: teremos transmissão da Pedrão RNTV a partir ali das 6h30, 7 horas da noite já entraremos ao vivo com a transmissão, eu, Gordola, Marquinho. É só digitar aí na aba buscar do YouTube, Pedrão RNTV, que você vai encontrar nossa transmissão estilo rádio nostálgica, né? O pessoal que gosta daquele estilo de narração de rádio, tô aí aprendendo, eu, Gordola, Marquinho, WL também, na nossa transmissão. O Estudiantes vem a campo com o goleiro uruguaio Muslera, Roman Gomes na lateral direita, que sofreu bastante com Samuel Lino ali, é um dos caminhos que o Flamengo precisa seguir. Inclusive a imprensa lá de La Plata repercutiu muito sobre isso, então o técnico Domingues deve tomar uma cautela ali pelo lado direito defensivo. Na zaga, Santiago Núñez e Facundo Rodrigues, e na lateral esquerda, Arzamendia, que também sofreu
com as subidas do Varela. Inclusive, Varela marca gol nesse jogo. Eles estão bem preocupados com as pontas, os flancos defensivos. Amon Darain, Ascacibar, que é o capitão da equipe Pincha, como é chamado aqui na Argentina, Piove, Palácios, Facundo Farias e Carídio, que fez aquele gol roubado no estádio do Maracanã. Essa é a equipe do Estudiantes. Eles não têm o Leandro Gonzalez, que está com uma lesão na coxa direita. O técnico Felipe Luiz tem um retorno importantíssimo de Jorginho, que faz falta ao Flamengo. Como faz falta o Jorginho ao Flamengo. O Flamengo vem a campo com Agustin Rossi no gol, Varela, Zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz, Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, Jorginho, Saul. Vambora, dupla de volante. Cara, o Internacional é mais forte que esse Estudiante. Dá pro Flamengo conseguir essa vitória. Arrascaeta, Gonçalo Plata pela direita, tudo certo, tá liberado. Doutor Marcos Mota já pegou o Alvará, que mané Alvará, já pegou lá, não tá suspenso. Pedro e Samuel Lino. Vai com Pedro mesmo, algumas pessoas especulam sobre o Pedro. E saiu uma informação, isso que eu botei na capa, no jornal O Dia, hoje mais cedo, sobre a possibilidade do Alan começar entre os titulares, em virtude de uma possível não escalação do Jorginho, que teria sofrido dores ali no posterior de coxa. Ah, mas por que não bota o De La Cruz, Pedrão? O De La Cruz tá relacionado, mas poucos minutos. Felipe Luiz só vai poder contar com ele por poucos minutos, não vai poder contar por muitos minutos. Pelo menos essa informação que chega. Realmente eu não consigo entender o que acontece com esse jogador. Espero que resolva essa situação, porque ele é bom jogador e ele é de muito valia para o time do Flamengo, mas acaba que, infelizmente, não pode contar muitos minutos. A informação que eu tenho é que ele vai com o Jorginho. Sim, não tá 100%, tá sentindo uma dor ali no posterior de coxa ainda, porém, a diretoria do Flamengo entende que é um jogo chave, que é um jogo decisivo, que é um jogo que vai determinar os rumos da temporada do Flamengo. O Flamengo fez um investimento pesado nessa janela de meio de ano. Eles entendem que perderam uma oportunidade no Maracanã de liquidar a fatura. E, em função disso, tá com dor, sem dor, vai para o jogo. Tá? Fosse um jogo de campeonato brasileiro, e não vale muita coisa e tal, não entraria. Mas o Jorginho, ele até não joga contra o Vasco, já poderia ser relacionado contra o Juventude, porque o departamento médico do Flamengo, a fisiologia do Flamengo, os fisioterapeutas do Flamengo estavam preparando o jogador em especial para esse jogo, porque, lógico, além da qualidade que ele tem, observaram a comissão técnica a falta que ele faz para esse meio de campo. Então, pelo menos respeita a informação dos colegas, mas eu não tenho essa informação. O Jorginho vai para o jogo, tá? Pulgar tá fora, Michael tá fora, Varela tá pendurado, tem que tomar cuidado. Se tomar mais um cartão amarelo, não joga, tá? A partida contra o Racing, o jogo da ida, tem que tomar cuidado aí o Varela. Quem apita é Piero Massa. Os olhos da América do Sul, do Brasil, estão em cima dele. Ele sabe disso, vai ter que fazer uma boa arbitragem. Vi alguns colegas conversarem, o Mauro César, por exemplo, conversou, li a coluna dele no UOL, com jornalistas chilenos acerca do Piero Massa. Eles dizem que o Piero Massa é o melhor árbitro que tem no Chile. Entretanto, que existe uma decadência na arbitragem chilena e que, por isso, ele é o melhor árbitro que tem no Chile. Não significa exatamente que ele é um primor de árbitro.
dizem que ele é muito irregular, que ao mesmo tempo que ele pode fazer um grande jogo, ser irretocável, ele pode fazer um jogo péssimo, porque ele tem uma vibe meio de popstar, de querer ser o centro das atenções. Então isso, de certa forma, preocupa o Flamengo, mas ele vê televisão, ele viu o que aconteceu no jogo, a Conmebol soltou um ofício tirando o cartão do jogador, no caso do Plata, tirou o árbitro lá da Copa do Mundo Sub-20, ele viu isso e sabe que se errar, e aí não quero nenhum benefício em prol do Flamengo, quero uma arbitragem justa. Um jogo justo. Foi pênalti, marca o pênalti. Foi mão, marca mão. Não foi para expulsar, que não expulse, e não um ladrão, como foi naquele último jogo, tá? Vamos avançando aqui, pessoal. Como eu já falei, última derrota do Flamengo. O Zaratio, jogador da equipe do Estudiantes, que é um dos possíveis adversários do Racing, Gordola me corrige aqui, obrigado, Gordola, que é um jogador da equipe do Racing, e é ex-jogador do Atlético Mineiro, já tirou as garrinhas para fora e está provocando o Flamengo, meus amigos. Pois é, o Flamengo ainda nem passou e ele já está provocando o Flamengo. Vamos ver o que ele falou aqui? Abre aspas. Lógico que eu vou ler em português. Espero que o Flamengo passe, porque eu quero uma revanche. Foi muito doloroso perder aquela final e seria especial enfrentar eles de novo, destacou o Zaratio. Inclusive, um dos gols do Flamengo sai em função de um erro do Zaratio. Aliás, o Flamengo força o erro, né? Toma a bola dele, se eu não me engano, né, Gordola? No gol do Gabigol, no Maracanã, né? E aí é uma trama rápida ali com o Michael, de Arrascaeta para Gabigol, o Gabigol bota pro fundo do barbante, ele ficou muito sentido com essa situação e acaba dando esse tipo de declaração. Eu gosto, futebol raiz, tem mais aqui isso, e não tenho a menor dúvida que vai ser um grande confronto. Eu até estava falando com um taxista, né, com Uber, taxista, é porque ele está fazendo Uber no táxi, então por isso que eu estou falando os dois, tá? O pessoal do táxi não fica chateado comigo não, porque eu sei que tem uma rinha aí, tem um negócio aí. Mas enfim, eu gosto dos dois. Um abraço pro Uber aí me assistindo também. Se é Uber, comenta aí, se é táxi, comenta aí. Ele falou assim, eu falei, vai ser o Flamengo e Racing. Ele já tá certo que vai passar? Eu, não, tô certo que eu vou passar não. Aí ele começou a rir, né, porque esse negócio de soberba aí, pra zicar, meu amigo, é realmente 2 pulos, né? Um repórter da ESPN da Argentina, a gente assistindo televisão, eu, Gordola, o pessoal, trouxe a informação que o Estudiantes virá com uma linha de 5. Pois é, apesar deles estarem precisando do resultado, né, eles vão vir com essa linha de 5 porque eles ficaram muito assustados, sobretudo com o início que o Flamengo teve no Maracanã, porque o Flamengo abre o placar ali aos 15 segundos de jogo, depois aos 8 minutos de jogo o Flamengo faz o segundo gol, passou meio com a sensação de Flamengo e vitória, né, ao que tudo indicava, o Flamengo iria atropelar, ia pro terceiro, ia pro quarto, iria liquidar a fatura. Tava todo atordoado o time argentino, mas começou aquela história de passe de letra, de calcanhar, a arbitragem roubando, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que roubou mesmo, então eles não devem começar que nem louco pro ataque, pelo menos segundo a própria imprensa argentina, a gente assistindo a ESPN Argentina, trazendo a informação que eles devem vir com linha de 5. O Estudiantes espera receber cerca de mais ou menos 1.800 torcedores do Flamengo, 1.800 soldados, guerreiros, com pulmões em dia, para cantar e levar o Flamengo rumo à vitória aqui na Argentina, e tomara que, sei lá para meia-noite, né, Gordola, que acaba o jogo, estejamos felizes com a classificação do Clube de Regatas do Flamengo e o pós-jogo logo aqui, e acompanhe lá na Pedrão RNTV também, que vai ser muito importante. Tamo junto, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixe o teu like, saudações rubro-negras.